E se a vitória pela qual você tanto tem orado estivesse do outro lado da sua rendição? E se o ato de soltar fosse exatamente o que finalmente te libertaria? Vivemos em um mundo que idolatra o controle. Controle o seu futuro. Controle a sua imagem. Controle os seus resultados. Somos ensinados que, se tentarmos com mais força, planejarmos melhor e pressionarmos mais, poderemos moldar nossas vidas exatamente como queremos. Mas, no fundo, a maioria de nós sabe que algo não está funcionando. Porque mesmo quando tentamos controlar tudo, ainda nos sentimos ansiosos, ainda nos sentimos incertos, ainda nos sentimos exaustos. É aí que a mensagem da Bíblia corta todo esse ruído e nos diz algo completamente diferente. A vida real não começa quando você assume o controle. Ela começa quando você se rende. Mas a rendição é desconfortável. Significa soltar o que parece seguro. Significa confiar em Deus quando você não entende o que Ele está fazendo. Significa trilhar um caminho que você não planejou. Então, a pergunta é: por que alguém escolheria se render? Porque, de acordo com as Escrituras, a rendição não tira coisas de você. Ela desbloqueia tudo o que Deus quer lhe dar. Neste vídeo, vamos mergulhar no que a rendição realmente significa, porque ela muda tudo e como você pode começar a vivê-la hoje. Ao final, você poderá perceber que aquilo que você está segurando com mais força é exatamente o que Deus está pedindo para você soltar. Número 1. A rendição começa com confiança, não com fraqueza. Um dos maiores equívocos sobre a rendição é que ela seria um sinal de fraqueza. Mas, biblicamente, render-se não é fraqueza, é fé em ação. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Note a conexão entre confiança e submissão. Você não pode se render verdadeiramente a alguém em quem não confia. É aqui que a luta começa. Porque confiar em Deus significa confiar no tempo dele quando você se sente atrasado. Confiar na direção dele quando você se sente perdido. Confiar no plano dele quando ele não combina com o seu. Isaías, capítulo 26, versículo 3 acrescenta: Tu conservarás em paz perfeita aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A paz não é encontrada no controle, mas na confiança. Pense em uma criança andando com o pai. Ela não entende o caminho, os perigos ou o destino, mas se sente segura porque confia em quem está com ela. Isso é rendição. Não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. Número 2. Deixar o controle abre a porta para Deus. O controle parece seguro. Ele nos dá a ilusão de que podemos prever resultados e evitar a dor. Mas a realidade é que o controle se torna um fardo. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5 diz: Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no útero, também não pode compreender a obra de Deus. Tentar controlar o que você não entende leva à frustração. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15 nos lembra: Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Em vez disso, deveriam dizer: Se for a vontade do Senhor. Render-se significa reconhecer esta verdade. Você não está no controle, mas Deus está. E isso é uma ótima notícia. Quando você tenta controlar tudo, carrega um peso que nunca deveria carregar. Mas quando você libera o controle para Deus, encontra descanso. Você permite que Ele trabalhe além das suas limitações. Jesus modelou isso perfeitamente em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquele momento não foi fácil, foi cheio de angústia, mas aquela rendição levou à maior vitória da história. Se você sente que Deus te chama para confiar mais, curta este vídeo e comente: Senhor, eu confio em Ti. Número 3. A rendição leva a uma transformação profunda. A rendição não muda apenas a sua situação.
ela muda você. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso mostra que a rendição é interna. Ela afeta seus pensamentos, desejos e identidade. A transformação começa quando você para de dizer: Deus, abençoe meus planos, e começa a dizer: Deus, muda o meu ser. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus promete: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. A rendição abre essa porta. Pense em como Deus trabalha. Ele troca o orgulho pela humildade, a raiva pela paciência e o medo pela fé. Mas isso exige desapego. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência da rendição. Assim como uma semente deve ser enterrada antes de crescer, a rendição é o processo que leva à vida nova. Número 4. A rendição traz paz no meio do caos. Uma das maiores promessas das Escrituras é que a rendição gera paz. Não o tipo de paz que vem de circunstâncias perfeitas, mas a paz que existe mesmo quando a vida está uma bagunça. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Ansiedade e rendição não coexistem, porque a ansiedade diz: eu preciso controlar isso, enquanto a rendição diz: Deus, eu confio isso a ti. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 nos instrui: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar significa soltar completamente. Imagine carregar uma bolsa pesada o dia todo. Seus ombros doem, sua energia se esgota. Agora imagine colocá-la no chão. É isso que a rendição faz. Ela pode não remover a situação, mas remove o peso. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta é uma paz divina que se torna real quando você para de tentar carregar tudo sozinho. Número 5. A rendição te alinha ao propósito e ao tempo de Deus. Quando você se rende, você entra no fluxo da vontade de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, afirma: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de dar esperança e um futuro. Mas os planos de Deus exigem a sua rendição, porque o caminho dele pode ser diferente do seu. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, Deus promete que ouviremos uma voz dizendo: Este é o caminho, andem por ele. Ao se render, você se torna sensível à voz de Deus. Salmo 37, versículo 5 diz: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Entregar significa rolar a sua vida para as mãos de Deus. Olhe para os exemplos bíblicos. José se rendeu em meio à traição e prisão, e Deus o elevou. Davi se rendeu enquanto era perseguido, e Deus o estabeleceu como rei. Paulo se rendeu ao seu passado, e Deus o usou para espalhar o Evangelho. Suas vidas não foram fáceis, mas tiveram propósito porque a rendição os posicionou onde Deus poderia usá-los ao máximo. Render-se a Deus muda tudo, porque desloca a sua vida do controle para a confiança, do medo para a fé, do caos para a paz e do propósito vazio para o destino divino. A rendição não é sobre perder sua identidade, é sobre descobrir quem você realmente foi criado para ser. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 25, Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O convite não é para perder tudo, mas para ganhar o que realmente importa. Então a pergunta real é: o que você ainda está segurando? Sua vitória pode não vir de segurar mais firme, mas de finalmente soltar. Se esta mensagem falou ao seu coração, não ignore este momento. Curta este vídeo, comente: Senhor, eu entrego tudo.
E compartilhe com alguém que precise deste lembrete hoje. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé. Lembre-se, o que você gerencia com as suas mãos é limitado, mas o que você entrega nas mãos de Deus é infinito. Deus te abençoe.